Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje um vídeo de quarta-feira e a gente vai ter que voltar nessa história aí do emocional. Muitas pessoas com medo de fazer investimento nesse momento e que é aquele momento que todo mundo que tem dinheiro, todo mundo que se deu bem na vida como investidor, mostra como é bom você fazer esse investimento nesse momento. Se parar para pensar, gente, se a gente pensar 2 meses atrás, por exemplo, qual era a grande vontade de todo investidor? Todo investidor queria voltar, por exemplo, a 2016 ou 2017. Queria ter podido começar lá 2 anos antes. E hoje a Bolsa está dando essa oportunidade para a gente. Todo mundo queria poder ter comprado, por exemplo, ações do banco tal, ou da elétrica tal, ou da empresa tal por um preço bem menor. E hoje o mercado está dando para a gente essa oportunidade. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar um pouco mais para vocês sobre isso. Vamos fazer alguns estudos em fundos imobiliários e também em ações. E, enfim, depois no final vocês fazem o que vocês quiserem, como sempre, até porque aqui não é recomendação. Toda a nossa recomendação está lá na nossa área de membros, né? A área de membros.dicadehoje7.com. Depois da vinheta a gente já começa com os estudos, abraços e a gente já começa. Bom, gente, vamos falar um pouco primeiro sobre fundos imobiliários e aí eu aproveito aqui para mostrar também, né, o Clube FI aqui, ele fez uma oferta de desconto de 25%, eu aproveitei, eu assinei o Clube FI e pude dar uma olhada aqui, fiz um perfil aqui para mim, inclusive, e tô aqui com os FIIs e ordenei eles pelo preço sobre valor patrimonial. Tá? Para quem não sabe, os fundos imobiliários todo ano têm uma avaliação por uma empresa independente. Essas empresas, elas determinam qual é exatamente o valor dos imóveis. Claro que existem variações, existe a questão da taxa de desconto, então provavelmente assim, um para um seria que o fundo está sendo negociado ao valor que foi avaliado. Vamos imaginar que com toda essa crise global, a gente imagine que vai cair 15% o valor dos imóveis nesse próximo ano. Tá? Aqui eu já acho demais, mas mesmo assim vamos imaginar que 15% caia. Só que as cotas caíram muito mais. Eu peguei aqui variação da cota de 6 meses. Ó. Menos 37, menos 35, menos 23, menos 27, menos 35, menos 38, menos 39, enfim. Várias quedas aqui. E hoje a gente consegue ver, olha só a quantidade de fundos que estão no IFIX, quer dizer, que tem liquidez e que estão abaixo de 0,85 o valor patrimonial. Todos esses até aqui. Isso não quer dizer que é recomendação já, mas significa que a gente tem muitos fundos que bem ou mal são imóveis também, que bem ou mal tem um custo ali do terreno e um valor do terreno também associado, e que eles devem valer muito mais do que eles valem hoje quando acabar essa questão toda. E o fato de ter alguns aqui acima não quer dizer que eles também não valem. Né? Se a gente pegar aqui do 0,86 até o 1,21, que hoje é o maior de todos, que é o BBPO, a gente vê que são poucos. Né? A gente vê aqui que a maioria vale menos do que 0,85 valor patrimonial. Então, o que deve acontecer daqui a um tempo? Deve acontecer que algumas pessoas vão ficar tristes, vão ficar chateadas que não investiram nesse momento, porque ficaram com medo, etc. Eu já tive nessa mesma situação lá atrás, em 2002, eu sei como é que é isso, mas normalmente, né, e enfim, quando eu falo normalmente é sempre até hoje, a economia se recuperou e os países cresceram. Tá? E o mesmo acontece em ações e ações mais ainda. Né? Se a gente quiser pegar aqui o preço sobre valor patrimonial, peguei todas as ações, excluir aquelas empresas que têm valor patrimonial negativo, porque aí daria preço sobre valor patrimonial negativo, e olha quantas empresas tem nessa coluna abaixo de preço sobre valor patrimonial de 1. A gente tem hoje a oportunidade, por exemplo, uma MRV está com preço sobre valor patrimonial de 1, a Cirela, a própria EMAI, a Sanepar. A EMAI é uma empresa de águas e esgoto aí em São Paulo.
Por exemplo, ó, a gente tem a Neo Energia, Banco do Estado do Espírito Santo, enfim, ó, Sabesp, Santander, enfim, a gente tem um monte de empresa que vale menos do que o patrimônio líquido delas, né? Outra forma também da gente analisar é que pelo preço sobre lucro. A gente vai ver que tem várias empresas, se a gente excluir aqui essas que tiveram prejuízo, por exemplo, que estão com preço sobre lucro, por exemplo, abaixo de 5. Claro que a maioria delas aqui vai ser desconhecida, mas a gente vai conseguir pegar algumas aqui que são até conhecidas. Ainda mais se a gente pegar preço sobre lucro até 7. Olha só que incrível. A gente tem aqui Itaú Unibanco, BB Seguridade, MRV, Bradesco, Banrisul, Copel, Vulcabras, olha só, Transmissão Paulista, JHSF, Itaúsa. Enfim, a gente tem muitas empresas boas negociadas a preço sobre lucro de 6 ou 7. O que isso significa? Imagina que cai o lucro pela metade hoje. Uma empresa que está com preço sobre lucro 6 significa que em 12 anos ela vai gerar de lucro o valor para retornar o teu dinheiro. 12 anos, mesmo que você pegasse todo o dinheiro de volta, se ela distribuísse 100% de dividendo e você não reinvestisse, significaria aí um retorno de 8,3%, por exemplo. Selic hoje está pagando 3,75%. Eu estou botando aí uma queda de 50% no lucro. Então a gente vê que as ações elas ficaram muito depreciadas. Isso quer dizer que não vai cair mais? Isso ninguém sabe, tá? O que a gente pode dizer é o seguinte: eu quero comprar barato. Se hoje está barato, eu compro. Entendeu? Ah, eu vou comprar todo o meu dinheiro hoje? Não, porque a bolsa não é a binária, não é comprar ou vender, comprar ou vender. Você vai fazendo essas compras aos poucos, até porque você não sabe qual é o fundo do poço. Então, em alguns momentos, você vai comprar mais perto do fundo do poço. Agora, os aportes hoje têm que ser aportes maiores do que eram, por exemplo, no ano passado. Eu vejo as pessoas fazendo o contrário. As pessoas estavam aportando tudo o que tinham no ano passado e agora elas estão com medo, estão esperando chegar ao fundo do poço. Aí você está fazendo exatamente o contrário. Você está aportando muito nas altas e está aportando pouco nas quedas. Se você tem esse perfil, é até melhor você pegar um desses programas que você aporta sempre o mesmo valor todo mês sem olhar preço. Porque aí pelo menos você vai ter alguns aportes na baixa. Se você é daqueles que só aportou na alta e não está aportando na baixa, seria até melhor você fazer um programa desses. Porque aí pelo menos você se desliga do preço e aporta algumas vezes na alta e algumas vezes na baixa também. E principalmente, né, as pessoas estão falando assim, as empresas vão acabar, as empresas vão falir, etc. Bom, então eu peguei aqui o endividamento das empresas, porque é um endividamento que pode fazer as empresas caírem. Então aqui eu tenho endividamento de curto prazo, endividamento de longo prazo, a dívida total, que é a somatória dos dois, e a gente tem aqui o ativo circulante, ou seja, tudo que a empresa vai converter em caixa, em dinheiro, nos próximos 12 meses, e aqui eu fui mais além. Eu peguei disponibilidade mesmo, é o que a empresa tem em dinheiro hoje, no banco. E aí vocês vão ver que existem muitas empresas, mas muitas mesmo, que hoje teriam em dinheiro uma quantidade suficiente de dinheiro para pagar todas as dívidas. Ou seja, elas não vão falir, entendeu? Pelo menos não em um ano, não em 2 anos. Tá? Se tiver um lockdown agora de ficar 6 meses parado, elas têm dinheiro para pagar toda a dívida delas e ainda sobra dinheiro em caixa para pagar funcionário, fornecedor, não sei o que, sem receber nada. Tá? E quais são essas empresas? Tem Ambev, tem BB Seguridade, tem a Notre Dame Intermédica, tem o Carrefour, tem a Embraer, tem a Telefônica, tem a Ipera, tem a TOTVS, tem a Geração Paranapanema, tem a Whirlpool, tem a Porto Seguro, tem Itaúsa, tem Telebrás, tem Sul América. Claro que você não precisa comprar todas essas, mas olha só quantas empresas tem. Ó. A partir daqui até a Eletropar, a gente tem positivos. Aqui no meio a gente tem os bancos. Tá? Por quê? Porque banco não tem dívida, né, no caso. Tá? E algumas empresas que abriram recentemente que ainda não colocaram os balanços. Então aqui a gente tem os bancos, tá? Que aí ele não tem dívida, então a gente não consegue fazer esse cálculo. E aí também aqui não consta disponibilidade. E aqui a gente tem empresas que têm dívida, né, maior do que caixa. E aí a gente pode tomar cuidado. Eu não fiz aqui o valor percentual, tá? Eu fiz aqui o valor absoluto. Então a Petrobras, obviamente, como é uma empresa maior, vai ter valores maiores. A Suzano também é uma empresa grande. A gente vai ver aqui empresas grandes. Mas se tivesse que ver risco, a gente vai ver essas empresas aqui. Aí o que a gente vê? A gente vê que o mercado é inteligente.
Presta atenção como essas empresas aqui, que tem esse valor negativo, olha como elas já estão descontadas aqui em preço sobre valor patrimonial. Ó, a Petrobras já está metade do valor patrimonial. A Gerdau, por exemplo, 0,15. A gente pega aqui a própria a Oi, né, eu não gosto, por exemplo, mas 0,13, 0,26. A gente vê aqui a Vale também, onde é que está? Vale 1,12, está quase chegando, CSN 0,68. Então, quer dizer, o mercado ele precificou já aqui o risco. Né, ele precifica o risco, o que ele faz? Ele bota abaixo do valor patrimonial. Enquanto isso, aquelas que têm muita posição de caixa, olha como é difícil a gente encontrar alguma com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, por exemplo, até aqui. Olha só como é difícil. A gente tem uma aqui no meio, a Embraer, e outra aqui que é essa Telebrás, que tem pouca liquidez. E que está com prejuízo no momento aqui. A Embraer também está com prejuízo no momento. Então, quer dizer, o mercado precificou para baixo porque elas têm prejuízo no momento. Então, gente... assim, a gente precisa saber aproveitar oportunidades. Eu tenho batido nessa tecla o tempo inteiro. No vídeo de segunda-feira da carteira eu mostrei como a gente fez muitos aportes. Eu, na minha carteira, eu tenho feito bastantes aportes. Tá? Não estou fazendo todos os aportes que eu teria condição. Tá? Porque eu espero sempre, eu faço aportes aos poucos também. Mas o valor que eu aportei já esse ano em 2 ou 3 meses é maior do que eu aportei já no ano passado inteiro. E acredito que maior do que nos últimos 2 anos inteiros, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa ter essa visão, que a bolsa está barata. Ah, vai cair mais? Não sei, mas a bolsa está barata. Tá? Eu vou, no próximo relatório, inclusive do Dica de Hoje Ações, para quem for assinante, eu não vou analisar nada das empresas que eu recomendo lá. Eu vou continuar esse estudo, inclusive eu vou fazer o percentual de todas essas empresas para a gente poder ver quais delas estão realmente numa situação mais complicada, que não quer dizer que vai ser venda, tá? Mas pelo menos para a gente poder se proteger, e quais delas estão em uma situação que realmente ela está tão melhor às vezes do que um concorrente dela, que às vezes ela pode até ganhar participação de mercado, por exemplo. Né? Uma óbvia seria Magazine Luiza versus Via Varejo, por exemplo. A Magazine Luiza ela tem hoje uma condição de caixa, de dívida, de mercado online, de tudo isso tão melhor do que a Via Varejo, que a gente vê, né, que a Via Varejo despencou de 16 para 4, a Magazine Luiza despencou também, mas enquanto uma caiu 75%, a outra caiu 50%, por exemplo. Né? Então, esse é o grande racional que eu quero passar para vocês nesse vídeo de hoje, que eu vou passar lá no relatório para a gente poder analisar as nossas empresas com essa ótica, com a ótica do barato versus risco, do risco versus retorno. Abraços aí a todos, não se esqueçam que a gente ainda está com o nosso curso aberto, Geração de Renda 2.0, últimas vagas, a gente já entrou até no módulo de renda fixa e, enfim, últimas vagas, os links estão aqui na descrição. Vou aproveitar também porque o pessoal coloca aí, sempre pergunta nos comentários, vou colocar aqui embaixo também na descrição o link do Guinvest Pro e o link também do Clube FI, tá? Para quem não tiver, para quem não souber como faz para assinar, conhecer mais, etc., poder conhecer também. Abraço a todos, bons investimentos e não deixem de aproveitar essas oportunidades. Até a próxima. Tchau, tchau.